Agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula do projeto Historiando 2, Ditaduras no Cone Sul. O nosso tema é a ditadura militar argentina, de 1976 a 1983, um dos regimes mais violentos da América do Sul no século XX. Vamos entender como esse período se desenvolveu, quem foram seus líderes e qual o impacto da sociedade argentina. Passando aqui para o slide 2, nós trazemos aqui a introdução e o contexto histórico, né? Aqui nós trazemos a ditadura começou após um golpe militar do poder a presidente Isabelita Perón, em 1976. Os militares assumiram prometendo reorganizar o país dentro do chamado processo de reorganização nacional. Esse golpe aconteceu num contexto de Guerra Fria, onde o combate ao comunismo era usado como justificativo para a repressão. Na imagem mostra Isabelita Perón dentro do Congresso americano, no ato que foi deposta do cargo. Né? E aqui nós chamamos a Adriana para continuar aqui no próximo slide. Bom, pessoal, assim como o Nonato contextualizou, né, a Argentina já vinha tido outras ditaduras, né, outras interferências militares, né, na política, que foi 1930, teve a primeira, 1955 a segunda, né? Se nós formos analisar bem essa terceira interferência, que foi de 1976 a 1983, ela não durou tanto tempo, né? E ela teve como principal líder inicial foi o Jorge Rafael Videla, né? Essa gestão dele foi composta de muita repressão, né? Assim como no Brasil, né? Muito censura, né? Foi composta de censuras, né? Foram mais de 30 mil pessoas foram sequestradas durante esse período da ditadura na Argentina. Eles tentaram até disfarçar, de certo modo, em 1978, né, assim como no Brasil, eles tentaram colocar o futebol para disfarçar um pouco essa política repressiva que foi essa ditadura. Justamente, Adriana, só te atrapalhando um segundo, Adriana. Nesse período aí, nós tivemos a Copa do Mundo na Argentina, né? E foi justamente houve esse conflito, esse regime altamente autoritário e antidemocrático, né? Que foi implantado na Argentina, na qual morreram milhares de pessoas que eram contra todo esse autoritarismo argentino que existiu. Muitas mortes, foi uma tristeza no país. Refletiu bem o que aconteceu aqui no Brasil nesse período. Exatamente, Altair. Durante esse período, de 1976 a 1982, até uma pequena correção aí no slide, 83, desculpa, as pessoas sumiam, né? E eu não vou adentrar muito a esse contexto, porque eu acredito que vocês vão estar mencionando mais na frente. Mas aí a gente teve durante esse período, né, que não foi tão extenso assim, diferente do Brasil, nós tivemos também Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Reinaldo Bigoni, que foram militares que também tiveram à frente da política repressiva durante esse período de 1976 a 83, né? E como está aí, ela foi uma repressão sistêmica sobre esse comando militar, né? Foi um dos mais violentos regimes dentro da Argentina. Esse período foi o mais violento, né? Ele foi composto de neoliberais e conservadores. Ele teve a suspensão da liberdade e censura das pessoas, né? Ele teve
teve jornais foram censurados, intelectuais foram deportados, mortos, né? Foi uma série de atrocidades que eles fizeram com os direitos humanos das pessoas, né? Eles simplesmente não respeitaram nenhum direito, eles passaram por cima dos direitos das pessoas mesmo, né? Então, assim como foi no Brasil, né? Eu acho que o Altair vai contextualizar melhor o que foi essa série de ações que eles implantaram durante esse período. Eu vi um documentário, Adriana, em que mostrava imagens de um cemitério lá em Buenos Aires, com centenas de tumbas, né? Só de pessoas que morreram por conta da repressão militar que teve na Argentina. Foram atrocidades uma atrás da outra. Nós tivemos aqui no Brasil um regime militar bem parecido e também era um regime que realmente era autoritário demais, batia nas pessoas, havia mortes. Porém, na Argentina foi muito pior do que no Brasil. A carnificina que existiu na Argentina foi terrível. Realmente foi bem forte. Pode continuar. E essas 30 mil pessoas sequestradas, né, que tiveram na Argentina, poucas sobreviveram, né? Eles tinham um local que era uma escola militar, né, que ficava próximo ao aeroporto, lá em Buenos Aires, e que eles levavam os prisioneiros encapuzados, e os prisioneiros só sabiam que eles ainda estavam em Buenos Aires porque eles ouviam o barulho do avião, né, porque ficava próximo do aeroporto, e estrategicamente esse local foi colocado lá próximo ao aeroporto, por quê? Porque eles faziam o seguinte, quando essas pessoas entravam, ou eles torturavam, ou eles davam um tranquilizante, que eles diziam que era uma vitamina que eles estavam dando para esses presos, né? E que, na verdade, eram remédios para tranquilizantes. Eles amarravam as pessoas e jogavam do alto no avião. Então, era assim, era um voo mortal, né? Eles faziam isso e só foi descoberto que isso estava acontecendo porque os corpos começaram a aparecer. Né? É verdade, Adriana. Eles obrigavam as pessoas a escreverem cartas dizendo que estavam bem, que não precisavam procurar, quando, na verdade, eles estavam lá presos, eles ficavam dias, meses, até anos lá presos, sendo torturados, ou mesmo foram mortos. E, assim, dessas 30 mil pessoas que entraram nesse local, nessa escola, né, militar, apenas que 285 pessoas voltaram sobreviveram a esse campo, que eu chamo de verdadeiro campo de concentração, né? De tortura e morte. Esses momentos, Adriana, que foram vividos na Argentina, foram momentos de muita tristeza para essa população. A gente vê que os nossos hermanos, né, como são conhecidos, eles realmente sofreram muito mais do que os brasileiros. Se formos analisar a quantidade de mortes existentes lá naquele regime militar, naquele período na Argentina, com o que nós tivemos aqui no Brasil, realmente não dá para comparar. A Argentina se morreu muito mais pessoas vítimas desse regime militar autoritário do que aqui no Brasil. Vale ressaltar que foi um regime que atingiu quase toda a América, né? Toda a América teve essa experiência de viver um período ditatorial muito sangrento, né? E isso aí é só uma pequena observação. Assim como no Brasil, eles tiveram o apoio dos Estados Unidos durante esse período de regime militar, tá? Só pontuando. Porque os Estados Unidos tinham medo de que eles se tornassem, né, durante o mandato anterior, eles se tornassem comunistas, né, virassem um regime comunista. Então, para combater isso, eles resolveram apoiar o regime militar, que na verdade só acabou com a economia argentina, né, com um período de recessão, um período muito acabou com a política, né, com a política econômica do país. Então, dando continuidade aqui, a gente chama aqui a Marta para falar um pouquinho mais sobre essa questão da guerra suja, né, Marta? A guerra suja, gente, como o colega estava falando aí, ela foi a repressão contra qualquer pessoa considerada subversiva, né?
Então, como os meninos já falaram aí, milhares de pessoas foram sequestradas, torturadas e assassinadas. Estima-se entre 10 e 30 mil pessoas desaparecidas. Aí na imagem a gente tem fotos de pessoas que foram desaparecidas, né, durante o período da Guerra Suja. E os militares, eles usavam tempos clandestinos e até aviões, né, como a Adriana falou, para jogar os presos no mar, né, eram chamados voos da morte. E realmente foi um período de trevas, né, nesse país. Nós vamos passar para o próximo slide. Vamos estar falando sobre as vítimas e as consequências sociais desse período, né? Essa imagem aí são imagens de alguma dessas vítimas. Que as principais vítimas foram os jovens, os estudantes, os militantes de esquerda e até pessoas que simplesmente só criticavam o governo. Muitas famílias foram destruídas e o trauma psicológico ainda está presente na sociedade argentina. Até hoje, muitos desses corpos nunca foram encontrados. Muitas dessas famílias não puderam velar os seus mortos, né? E o trauma, realmente, nesse país, nesse período, ainda é uma coisa bem, bem terrível, né? E vamos passar, dar sequência aí para a nossa amiga. Eu gostaria só de pedir ao amigo Nonato, eu acho que tem um barulho aí no teu som, Nonato, de ventilador. Eu acho que é isso. Só para não atrapalhar a gravação. Tá um barulho muito forte. Pronto, agora ficou bom. Vamos lá, continua, pessoal. Micaele, está ouvindo? Falando sobre aqui para parte, né? Sobre a resistência e memória. Que apesar da repressão, houve resistência. As mães e as avós da Praça de Maio se reuniram semanalmente em frente à Casa Rosada, exigindo notícias de seus filhos e netos desaparecidos. Elas se tornaram símbolo mundial da luta por justiça e memória. O outro da transição à democracia. Pronto, esse aí. Que é a ditadura começou a enfraquecer depois da derrota da Argentina na Guerra das Malvinas em 1982. E a crise política e econômica gerou pressão popular e em 1983 houve eleições democráticas e o novo presidente, Raul Alfonsín, marcou o fim do regime militar. Passando para a minha amiga Yolanda. Pronto, e esse novo governo criou a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas, que produziu o relatório titulado Nunca Mais, denunciando os crimes da ditadura. E aí, no ano de 1985, houve o julgamento das juntas militares, que foi um marco na justiça da América Latina. Mas só anos depois, os processos foram reabertos e muitos desses militares foram condenados. Vamos lá, né, pessoal? Agora, a gente tem o seguinte, o legado da ditadura militar, ele ainda é sentido vivamente na Argentina, né? A luta por memória, a luta por verdade e justiça, ela acabou se transformando em política de Estado. O dia 24 de março, que foi a data do golpe, virou feriado nacional. E hoje, mais do que nunca, é importante lembrar essa história para defender os direitos humanos e defender a democracia. Porque o que nós podemos ver e presenciar é o seguinte, o regime democrático, ele é bem melhor de você trabalhar, você pode criticar um governo, você pode trabalhar de forma bem aberta, sem ter medo do que você vai falar ou do que pode acontecer com você em termos de represária. Porque quando se falava qualquer tipo de coisa na Argentina, que fosse termos de crítica ao governo, isso era terrível. Você apanhava, você podia morrer, você ia para locais fechados, vivia preso,
você vivia totalmente preso na Argentina. Você não tinha nenhum tipo de liberdade. O cerceamento à liberdade foi totalmente tomada, a liberdade foi tomada de toda a população. Então, nós tivemos os nossos irmãos argentinos, irmãos de continente América do Sul, né, que realmente sofreram na pele bem mais do que os brasileiros. Então, eu vejo assim, num outro contexto, quando nós tivermos a oportunidade de falar sobre a ditadura no Brasil, nós vamos questionar, nós vamos fazer um comparativo. Eu, com o pouco estudo que fiz em relação à ditadura militar na Argentina, eu vejo que a Argentina sofreu bem mais do que o Brasil. Nós esperamos que vocês tenham compreendido os principais aspectos da ditadura na Argentina. Muito obrigado por acompanhar a nossa programação, nossa apresentação, e até a próxima. Obrigado a todos vocês. Nós tivemos a equipe de produção da videoaula, né, pessoal? Toda a nossa turma, que foi o Nonato, a Marta, a Yolanda, a Adriana e a Micaele, né? Cada um deu sua participação aqui, e muito obrigado a todos. Até a próxima.